Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a tag do 50% 2020. Essa é uma tag que eu gosto muito de fazer e eu não podia deixar de trazer aqui pro canal do YouTube, porque apesar de eu não estar tão ativa assim, agora até andei publicando alguns vídeos, mas eu sei que eu não tô muito ativa aqui, tô realmente muito mais ativa lá no GTV, só que lá o tempo é curto, né, pra vídeos, então essa tag eu gosto de falar bastante, então eu sei que 10 minutos não seriam suficientes. Eu quero enrolar o mínimo possível, porque essa tag é muito longa, são 15 perguntas, e você acha que eu escolhi um livro só pra cada pergunta? Óbvio que não. A primeira pergunta já pede pra citar o melhor livro lido até agora em 2020, no primeiro semestre. E como eu falei, né, não consigo escolher um só, então vamos de dois. Esse ano não vem sendo, assim, exatamente o meu melhor ano literário, então foram poucos livros que eu dei realmente notas muito altas, e desses todos, só dois se destacaram. Um eu cheguei a favoritar, e o outro foi o único livro que eu dei 4,5 estrelas esse ano, então eu dei 4,5 estrelas e o outro 5 estrelas, então vocês podem ver como realmente não tá sendo assim o melhor ano literário da minha vida. Um deles então foi O Labirinto do Fauno, esse livro aqui que é a novelização do filme O Labirinto do Fauno, né? Esse livro ele veio depois do filme. Foi uma experiência maravilhosa, eu amo muito o filme, é um dos meus favoritos da vida, então assim, foi realmente muito gostoso ler essa história e vê-la, né, em forma de livro, por mais que eu já tivesse a história na minha cabeça do filme. Foi muito legal relembrar tudo pela escrita aqui da Cornília, que é incrível. E esse livro ele tem algumas coisas que vão além, né, da história do filme, porque ele tem como se fossem contos no meio dos capítulos, ele tem alguns contos que explicam a origem de certas coisas do filme. Então essa foi, né, a contribuição da Cornília para a história do Guillermo del Toro. E realmente foi incrível, então um dos melhores livros, se não o melhor até o momento. E com certeza ele vai aparecer nos meus melhores do ano, porque foi maravilhoso. Outro livro que eu gostei muito também, né, que foi no caso um livro que eu dei 4,5 estrelas, foi Garota em Pedaços. Esse livro eu li em e-book. E assim, sabe aquele livro que você não dá muita coisa, mas aí no fim das contas você acaba amando? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foi uma experiência incrível que eu nunca vou esquecer, assim, porque eu realmente peguei o livro de forma completamente despretensiosa. Esse livro tá lá disponível no Kindle Unlimited, né? Pelo menos estava na época que eu li, que foi logo no começo do ano. É um livro que fala muito sobre perda, sobre luto, sobre ir atrás do que você quer, né? Ser perseverante e mesmo com as dificuldades que a vida apresenta. E também fala sobre automutilação e outras coisas bastante sérias, bastante importantes, então foi um livro que marcou muito meu ano, e aí entrou então para um dos favoritos desse primeiro semestre. O item 2 pede para citar a melhor continuação lida no primeiro semestre de 2020. Por incrível que pareça, nesse primeiro semestre eu quase não li séries, eu quase não li continuações. Principalmente continuações, eu comecei algumas séries, mas quase não li continuações, mas a favorita com certeza absoluta foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins. Eu fiz o vlog aqui, acabei de postar o vlog de leitura desse livro, foi uma experiência maravilhosa, eu adorei voltar pra esse mundo. Esse livro aqui ele não é exatamente uma continuação, na verdade ele é um prelúdio, né, um prequel, ele vem antes da história original, da trilogia, mas assim, gente, foi muito bom voltar pra esse mundo, foi muito bom ler de novo a escrita da Suzanne Collins nesse universo, então eu adorei tudo nesse livro, realmente tem pouquíssimos pontos pra falar de negativo. Se você quiser saber a minha opinião completa, é só assistir o meu diário de leitura, né, o vlog que eu postei aqui. E é isso, gente, foi incrível. O item 3 pede pra citar um livro que foi lançado no primeiro semestre, que eu não li ainda, mas quero muito. Acho que o lançamento mais esperado por mim aí desse primeiro semestre é As 10 Mil Portas. Eu acabei de comprar esse livro faz pouquíssimo tempo que ele chegou pra mim, e eu estou realmente muito afim de ler. Parece ser uma fantasia, assim, bem interessante, tem elementos muito bacanas aqui. Essa capa é maravilhosa e eu não vejo a hora de pegar esse livro pra ler. O item 4 pede pra citar o lançamento do segundo semestre mais aguardado. Bom, eu tenho 3 lançamentos pra citar, e um deles é um que eu já falei no meu último vídeo que eu fiz de tag 50% aqui de 2019. Então só pra vocês terem noção de quanto tempo já que eu tô esperando esse livro, mas parece que agora vai, que é O Timbre, do Neil Shusterman, é o último livro da trilogia do Ceifador. Com toda essa coisa de pandemia, o livro acabou sendo adiado, né, o lançamento aqui no Brasil, né, porque já foi lançado lá fora, e parece que ele vai vir aí nas próximas semanas, né, quem sabe ainda em julho, agosto. Eu tô aqui realmente que não me aguento mais, assim, é uma conclusão que eu quero muito, é que eu mais estou esperando. Os outros 2 lançamentos que eu quero muito ler, e tudo indica que serão lançados agora no segundo semestre, é A Conjuração de Luz, que é a conclusão da trilogia Tons de Magia, da Victor Schwab, e o outro é o terceiro livro da série Uma Chama Entre as Cinzas. O nome do livro em inglês é A Reaper at the Gates, eu não sei como vai ficar em português, ainda não divulgaram qual vai ser a tradução do título, mas é um livro que eu tô realmente também muito afim, não é uma conclusão, né, nesse caso, porque eu acho que a série vai ter 4 livros,
Mas enfim, gente, pelo amor de Deus, editoras, tragam, porque eu não aguento mais esperar. O item 5 pede pra citar o livro mais decepcionante do ano, né, no primeiro semestre, e eu tenho, mais uma vez, 3 livros pra citar. O primeiro que eu vou falar aqui, ele não é um livro que necessariamente me decepcionou super, mas foi um livro que eu já não esperava muita coisa e ele conseguiu me decepcionar ainda mais. Eu não esperava muita coisa porque eu já tinha visto alguns comentários dizendo que ele era um pouco decepcionante, e aí quando eu li, realmente foi ainda pior. Me dói muito falar isso, que é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. Eu gosto muito da Bel, eu acompanho realmente o trabalho dela, o canal dela, eu acho ela uma pessoa incrível, mas infelizmente esse livro não funcionou assim de jeito nenhum pra mim. E eu tive inúmeros problemas com ele. Eu acho que há sim uma tentativa aqui de fazer uma coisa, mas infelizmente ela não conseguiu alcançar o objetivo que ela tinha, pelo menos na minha opinião. Parece realmente ter sido um livro escrito assim por uma menina de 14 anos e não o que a gente vê, né, da Bel ali como pessoa. Realmente não parece que foi um livro escrito por ela. É muito triste pra mim falar isso, mas foi realmente uma grande decepção, ainda que eu não esperasse tanta coisa. Um outro livro também que me decepcionou bastante é um livro chamado Não Conte Nosso Segredo. É um livro LGBT que eu li no Kindle Unlimited. É um livro que fala de um relacionamento entre duas meninas. E assim, eu esperava bastante coisa dele porque ele parecia ser um livro mais dramático, né, de um relacionamento proibido, né, que se desenvolve de maneira meio assim escondida e tal. Só que o livro, ele não passou uma mensagem nem um pouco assim positiva. Eu fiquei no final com a mensagem de que assim, ser gay é horrível e você está condenado, você está sozinho na vida, ninguém vai te apoiar, sabe, umas coisas assim horríveis. Não fiquei com nem um pouco de sentimento positivo no fim desse livro, nem porque a história é boa ou escrita ou algo assim, também nem por causa dessa mensagem que pra mim foi horrível. E, enfim, o livro em si não é tão ruim, mas ele passa umas mensagens tão erradas pra comunidade LGBT que eu fiquei realmente muito decepcionada. E por último, eu gostaria de citar um livro que eu gostei, mas que foi sim um pouco decepcionante, porque ele não entregou aquilo que eu imaginava. E eu estou falando de Joano da Graça. Eu li esse livro logo no começo do ano, e ele foi vendido realmente como um livro aí pra fãs de O Conto da Aia, pra fãs de O Poder, né, e livros desse tipo, livros com cunho mais feminista. E esse livro, ele tem realmente alguns elementos aí de livros com essa temática feminista. Ele é um livro interessante, a escrita da autora é muito boa, flui muito bem. Esse livro me lembrou diversos outros livros, sem eu sentir que havia aqui uma intenção de fazer algum tipo de cópia. Então todo esse aspecto assim foi muito legal, só que esse livro, ele cai em um clichê que realmente eu não aceito, que é um livro que tá ali falando sobre empoderamento, falando sobre feminismo, falando sobre coisas tão interessantes, cair nessa coisa do romancezinho meia boca, sabe? Isso me deixou muito decepcionada, ainda que eu tenha gostado, tinha muito potencial pra realmente fugir desses clichês de romance e vir com uma história mais empoderadora. No final a autora tenta resgatar um pouco dessa essência, mas eu não acho que ela consegue, e eu fiquei realmente muito decepcionada, que é uma pena, porque ele tinha potencial pra ser um 5 estrelas pra mim. O item 6 pede pra citar o livro que mais me surpreendeu nesse primeiro semestre. E eu também vou citar 2 aqui. Um livro eu já falei, que é Garota em Pedaços. Realmente eu não esperava nada desse livro, eu só esperava que fosse ser mais uma historinha clichê, e não foi isso que ele me entregou. Foi um livro muito emocionante e impactante. E um outro livro que me surpreendeu, apesar de eu também já estar esperando gostar, foi Sombria e Solitária Maldição. Esse livro aqui, um livro de fantasia da autora Brigid Cameron, é um reconto de A Bela e a Fera. Eu esperava assim que fosse achar legal, que fosse gostar, mas não pensei que eu fosse gostar tanto e que ele fosse fluir tão bem. Para um livro grosso desse aqui, de 500 páginas, ele flui que é uma beleza. E assim, foi uma experiência incrível, recomendo muitíssimo e não vejo a hora de ler o segundo. O item 7 pede pra falar qual foi o autor favorito desse primeiro semestre, sendo ou um autor que lançou um livro esse ano pela primeira vez, ou um autor que eu conheci esse ano. E eu também tenho bastante gente pra falar aqui, mas eu escolhi 3 autores aí que acho que foram os destaques desse primeiro semestre pra mim. A primeira é a Cornelia Funk. Eu não sei falar o nome dela, não sei se é Funk ou Funka, alguma coisa assim, porque ela é uma autora alemã. E ela é a autora de O Labirinto do Fauno, né? Ela que escreveu esse livro aqui em parceria com Guilherme Del Toro. Ele sabia que ela era muito fã dessa história e ele chegou nela e pediu pra ela escrever essa novelização. E ela foi muito feliz, realmente. Ela tem uma escrita assim que combina muito com a aura desse livro. É uma escrita muito poética, muito bonita, que flui muito bem. Então eu tenho bastante interesse em ler outros livros dela. Eu sei que ela tem uma série, se eu não me engano, é Coração de Tinta. A Brigid Cameron também gostei bastante de conhecer. Ela tem alguns livros que eu saiba mais voltados pra contemporâneo, né, jovem adulto. E eu tenho sim interesse de ler os livros dela e também continuar na série. Enfim, quero conhecer mais essa autora porque achei a escrita dela ótima. E um outro autor também que eu li 2 trabalhos esse ano dele e gostei de ambos
foi o Lucas Rocha, né, autor de Você Tem a Vida Inteira. Eu também li um conto que ele escreveu que se chama 5 Dias para o Fim do Mundo e foram duas experiências muito legais. O conto é um pouco mais pra cima, é um pouco mais, assim, feliz mesmo, né, mais gostosinho de ler. E Você Tem a Vida Inteira é um livro um pouco mais dramático, mas que também tem uma leveza, é também muito gostoso de ler, então vou ficar de olho em tudo que o Lucas Rocha lançar, porque eu gostei bastante de conhecer. Quase que eu me esqueço, mas também tem uma outra autora que eu tenho vontade de conhecer mais, que é a Elizabeth Acevedo. Eu li A Poeta X, que foi um livro que eu achei, assim, bem bacana mesmo. Eu adorei a escrita dela, ainda que seja um livro inverso, né, que é uma coisa que eu não tô muito acostumada. Ainda assim, eu achei bem legal e eu tô muito interessada em ler os outros livros dela. Pelo que eu sei, esse aqui é o único que foi lançado no Brasil, mas estou aí aguardando, esperando que as editoras tragam outros livros dela pra cá, senão eu vou ler em inglês mesmo. Mas, assim, ela é uma autora pra ficar de olho. O item 8 pede pra citar o livro mais diferente que foi lido aí nesse primeiro semestre, e eu não tenho nem dúvidas, não tem como citar outro livro a não ser Bunny. Esse livro eu li no começo do ano e, gente, pensa num livro bizarro. O livro se passa numa universidade ali, é meio uma mistura de meninas malvadas com algumas coisas meio obscuras, e ele fala sobre sociedade secreta e ocultismo, bruxaria, uns negócios assim, e gente do céu, é cada bizarrice que acontece nesse livro, mas é legal, assim, eu acho que não é realmente um livro pra todo mundo. Ele tem um público-alvo muito específico, mas tem gente que ama, tem gente que favoritou. Eu só achei legal, mas eu acho que foi, assim, uma experiência realmente muito diferente. Outro livro também que não foi tão diferente assim como Bunny, mas também pode entrar nessa categoria, é Só Kill Girls. Ele é um livro, assim, de terror, também com uma temática um pouco feminista. Esse livro ele fala aí de um grupo de meninas que tenta combater um mal lá numa cidadezinha minúscula, e é um mal milenar. Então ele tem umas bizarrices, assim, nesse sentido, porque ele é meio folclórico, assim, sabe? Mas vale a pena também dar uma conferida nesse livro aqui. Item 9 pede pra citar o personagem favorito desse primeiro semestre. E eu tenho duas personagens aí maravilhosas que eu conheci esse ano. Uma delas é a Dona Simone, de um conto da Isa Próspero chamado A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. Ela é uma senhorinha de 83 anos que, gente, pensa naquela senhorinha fofinha, belezinha, que descobre ali que é uma bruxa, né, e que tem esses poderes aí, e é muito legal acompanhar, ainda que seja um conto, né, bem curtinho, é muito legal acompanhar a jornada da Dona Simone e a maneira dela de pensar e de fazer as coisas. Eu achei uma delícia ler o ponto de vista dela. E uma outra personagem que eu conheci também de um livro brasileiro, né, de uma autora brasileira, que foi a Maria Carmen, de um livro chamado Se Deus Me Chamar, Não Vou. A Maria Carmen, ela tem 11 anos, se eu não me engano, e aí são duas personagens bem opostas, né, porque a Maria Carmen, ela é uma criança, né, então ela tem toda aquela inocência e ao mesmo tempo ela é extremamente inteligente, muito esperta, ela faz uns comentários que, assim, eu me enxerguei muito em alguns comentários, em algumas coisas que ela pensava, assim, sabe, a maneira dela ver o mundo, eu me enxerguei bastante, assim, quando eu tinha a idade dela, então foi muito gostoso também acompanhar duas personagens incríveis da nossa literatura aí brasileira. Item 10 pede pra citar um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Eu vou ter que repetir novamente aqui O Labirinto do Fauno, porque ele foi basicamente o único livro que me fez chorar esse ano. E não me fez chorar pouco, não, viu? Me fez chorar bastante, porque eu lembrava do filme, né, que eu acho um filme muito emocionante, e aqui ela conseguiu trazer uma profundidade ainda maior para os acontecimentos tristes, e eu não sei nem explicar realmente, acho que só quem já assistiu sabe como esse filme, ele é muito tocante, né, ele faz realmente a gente pensar em toda a tristeza, em todo o mal que a guerra causa. Então, além de ter toda aquela coisa lúdica, né, e bela, que Guilherme Del Toro sabe fazer muito bem, então aqui eu acho que a autora soube traduzir muito bem esses sentimentos todos. Item 11 pede pra citar um livro que me fez sorrir nesse primeiro semestre. Eu tenho dois pra falar aqui, e o primeiro deles é Teto pra Dois, que foi uma leitura conjunta que eu fiz esse ano, e foi uma experiência muito legal. Eu ri com esse livro, mas principalmente, assim, foi um livro que me deixou com o coração quentinho. Foi uma leitura incrível, eu gostei muito mesmo que seja um livro que aborda alguns temas um pouco mais sérios, um pouco mais pesados, o livro como um todo é muito leve e deixa a gente com um sorriso no rosto. Um outro livro que também me deixou muito feliz foi Vermelho, Branco, Sangue Azul. Esse aqui é um hype, né, que vem aí sendo comentado desde o ano passado, muita gente lendo e amando esse livro. Eu gostei também bastante, achei muito legal, muito divertido. É um livro pra gente dar risada mesmo, também ficar com o coração super quentinho. Ele tem algumas partes um pouquinho meio fora de tom, assim, eu acho, porque ele fala sobre política, né, algumas coisas que eu achei meio não tão divertidas, mas no geral é um livro extremamente divertido que eu adorei ler. Item 12, estamos acabando, pede pra citar uma adaptação, né, a melhor adaptação cinematográfica que eu assisti em 2020, né, no primeiro semestre. Eu vou citar aqui duas adaptações maravilhosas, mas nenhuma delas foi pra filme e sim pra série. A primeira
é Normal People, que é baseada no livro Pessoas Normais, da Sally Rooney. Gente, uma das melhores séries que eu vi esse ano, assim, tá ali no meu top 3 com certeza, porque foi perfeita essa série. Ela consegue traduzir muito bem os sentimentos e toda a atmosfera do livro pra audiovisual. Foi extremamente emocionante, foi assim, uma série que me deixou completamente apaixonada pelo casal principal. Eles têm muita química, é muito legal ver o relacionamento deles se desenvolvendo. São atores maravilhosos, que eu espero muito ver em outros trabalhos daqui pra frente. É uma minissérie, então assim, se você ainda não viu, eu até nem recomendaria você ler o livro de verdade, porque eu acho que você não perde nada se você não ler o livro, porque a história é extremamente fiel do começo ao fim, termina do mesmo jeito, então, assim, é só alegria, gente. Que série maravilhosa. E a outra também é uma minissérie, que é Looking for Alaska, baseada aqui em Quem é Você, Alaska, do John Green. Eu amei muito também essa série, porque assim, também não tava esperando muita coisa, sabe? Quando você vai assim, meio... ah, deve ser só uma série adolescente, mas gente, não é. Ela realmente também conseguiu traduzir muito bem, assim, o que o John Green escreveu aqui, os personagens e tudo mais. É óbvio que tem um pouquinho, assim, daquela breguice, né, de leve do John Green, aqueles adolescentes super sábios e tudo mais. Eu acho que a série conseguiu trazer uma Alaska, por exemplo, que é muito cativante, nada irritante, porque eu não gosto muito dela no livro, mas na série foi incrível. A trilha sonora é perfeita. E eu amei que a série se passa na mesma época do livro. Eles não trouxeram pros dias de hoje. Eu achei isso incrível, porque deu realmente aquela nostalgia das séries do começo dos anos 2000. Então foi muito, muito legal de assistir. Número 13 pede pra citar a resenha favorita que eu tenha feito esse ano, seja ela em vídeo ou escrita. E eu gostei muito de um vídeo que eu fiz lá na GTV recente sobre Sombria e Solitária Maldição, em que eu falo 5 motivos pra ler. Então se você quiser dar uma conferida lá, é só entrar no meu perfil, que tá lá esse vídeo que eu achei bem legal de fazer e acho que vai te convencer aí a dar uma chance pra esse livro. Item 14 pede pra citar o livro mais bonito que eu comprei ou ganhei esse ano. E eu tenho 2 livros pra mostrar aqui. Um eu já falei, que é As 10 Mil Portas. Eu achei essa capa incrível, linda demais. E toda a parte aqui também, ó, interna do livro também é bem bonita. E o outro é Minha Sombria Vanessa. Esse livro, quando eu vi a capa pela primeira vez, eu não gostei muito, mas vendo ela assim ao vivo, eu vi realmente como ela é bonita e como ela passa. Acho que é a sensação do que o livro realmente é. Eu ainda não li esse livro, pretendo ler em breve, mas assim, achei a capa realmente muito bonita. O item 15, então, que é o último e que encerra essa tag, pede pra falar os livros que eu ainda quero ler em 2020. Gente, tem muito livro, eu nunca sei responder essa pergunta porque realmente são muitos. Eu postei um vídeo lá no meu GTV em que eu falei de uma TBR que eu preparei aí de 20 livros pra ler até o final de 2020. Então, mais uma vez, se você quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, você vai ver esse vídeo e vai saber todos os livros que eu quero ler até o final do ano. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sempre gosto de lembrar que eu tô bem mais ativa lá no meu Instagram, então é só você me seguir nas redes sociais, acompanhar o conteúdo que eu faço. Mas eu não vou abandonar o canal, então eu quero continuar produzindo conteúdo de vez em quando pra cá, então se inscreve aí no canal pra você continuar acompanhando, né, os meus futuros vídeos que eu vou trazer pra cá. Por enquanto eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!